Diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até aí, por favor. Lembrando aqui, Paulo, quando ele termina, de fato, Romanos capítulo 6, no versículo 23, dizendo que o salário do pecado é a morte, ele está refutando aquela acusação que fizeram sobre ele lá no versículo 1. Lembra, Paulo estava sendo acusado de antinomismo. É quando você prega sobre a graça e Paulo estava sendo acusado de, olha, você prega na verdade uma doutrina que vai levar as pessoas ao pecado. Porque olha o que você diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o entendimento primário que as pessoas tiveram era o seguinte, calma aí, se abundou o pecado, superabundou a graça, vamos continuar no pecado para que a graça seja mais abundante. E Paulo então pega todo o capítulo 6, ele abre um parênteses aqui no que ele estava dizendo no capítulo 5, que ele só vai voltar no capítulo 8, para explicar justamente esse entendimento errado. Porque olha o entendimento das pessoas. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Paulo fazendo uma pergunta retórica. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Esse é o entendimento das pessoas. Vamos permanecer, então. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, mais pecado, mais graça. E Paulo mesmo responde, de modo nenhum. Como viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? Depois do versículo 15, de novo. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Ou seja, Paulo estava dizendo, olha, nós agora estamos debaixo da graça e não da lei. Eu expliquei para os irmãos o que é não estar debaixo da lei. É não estar debaixo da lei no sentido de, pelo nosso esforço, conseguimos a salvação. Era isso que Paulo estava dizendo. Olha, nós não conseguimos a salvação por nosso esforço. É por isso que nós necessitamos da graça de Jesus Cristo. Ou seja, nós não conseguimos nos justificar pela lei. É isso que ele estava dizendo em todo o contexto romano. Nenhum homem pode se justificar pelas obras da lei. Ele diz, e daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? E ele responde da mesma forma, de modo nenhum, não tem essa possibilidade. Então Paulo, aqui no versículo 23, na verdade ele arremata o que ele estava começando a dizer lá no versículo 1. Como uma pessoa pode viver no pecado, sendo que ela morreu para o pecado? As pessoas que dizem assim, olha, porque nós cremos, somos calvinistas e acreditamos que uma vez salvo, sempre salvo. Que a salvação é um dom gratuito de Deus, é um presente, e não é um presente que Deus dá e toma de volta. Porque muitos pensam assim, Deus deu a salvação, amém. Ah, fez coisa errada, Deus tomou. Fez coisa certa de novo, Deus dá outra vez. Errou, Deus toma de novo. Eu já fui no aniversário uma vez que eu levei o presente, mas o menininho chorou tanto, que, não, o menino foi no aniversário da minha casa, deu o presente pro meu filho, chorou tanto que eu tive que devolver o presente para ele. Leve embora meu senhor, não chora, por favor. Alguns pensam que Deus é assim, né? Deus dá, Deus tira, Deus dá, Deus tira. Segunda-feira você é filho, terça-feira não é. Quarta-feira é filho, quinta-feira não é. Isso é engano. Eu quero passar aqui então alguns princípios. Então, primeiro, nossa antiga vida deve nos trazer vergonha. Nossa antiga vida deve nos trazer vergonha. Você pode acompanhar comigo o versículo 1, por favor? Romanos 6, versículo 21, perdão, primeiro não. Diz assim, Romanos 6, 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Paulo está dizendo assim para mim e para você, olha, é inconcebível essa história de que uma pessoa se converteu, teve uma nova vida, e por conta do entendimento errado da graça, ela continue no pecado. Por quê? Ora, porque a nossa vida antiga de pecado, ela na verdade só nos traz vergonha. Vergonha, assim deve ser comigo e com você. A nossa vida antiga, o antigo homem, a antiga mulher, nós devemos lembrar e nos envergonhar de quem éramos, comparado com quem somos hoje. Eu sei que ainda não somos quem queríamos que fôssemos. Não somos. Mas graças a Deus já não somos quem éramos. Então nós devemos sim olhar para a estrada da vida, é como nós estivéssemos escalando uma montanha. Nós estávamos lá no pé da montanha. Então a graça de Deus, nós vamos crescendo em graça, estamos no meio da montanha. É necessário sim que nós venhamos a olhar para trás e lembrar, puxa vida, eu tenho evoluído comparado comigo mesmo.
Não devemos fazer comparação com ciclano, beltrano, com fulano A ou B. Não esse tipo de comparação. Mas devemos sim nos comparar com a nossa antiga vida. Porque eu venho falar para você, mesmo uma pessoa boa e moralmente correta, secularmente falando, ela não é tão boa assim quanto parece. Eu sei que aos olhos do mundo, existem algumas pessoas que nós dizemos, poxa, aquela pessoa tão boazinha. Olha aquele senhorzinho, olha aquela senhorinha lá, o tanto que não ajuda. O fulano é um bom pai para os filhos dele, um bom marido para a esposa. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que sem Deus, sem o Espírito Santo, todas as bondades do ser humano é recheada de maldade. Até nós, se não vigiarmos o nosso coração, pode ver, as nossas bondades, às vezes, será que elas são puras mesmo? Será que às vezes quando nós fazemos o bem, é pelo simples fato de querermos o bem? Se nós, como filhos de Deus, às vezes tropeçamos nisso, você acha que o ímpio é 100% puro? É óbvio que não. As bondades do mundo são cheias de sujeira, cheias de sujeira. Eu já vi pessoas que de fato ajudam e ajudam muito os outros. Cristiano Ronaldo, por exemplo, deu não sei quantos milhões para o país dele quando Portugal teve aquela queimada. Eu já vi vários artistas que ajudam ONGs e ajudam um monte de coisa. Mas será que de fato eles têm a motivação correta? Eu posso provar para você biblicamente que não. O ser humano sem Deus não tem a motivação correta. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, e ajudando o próximo, às vezes, arriscando até a vida dele. Quantos aqui acompanharam, se eu não me engano, aquele angolano na França, subindo 4 andares por fora do prédio para salvar o menininho? Alguém viu ou só eu? Acho que vocês viram, né? Pastor, está falando que a motivação dele está errada? Eu tenho certeza. É o que a Bíblia diz. O coração do homem é corrupto e enganoso. Ele pode não ter toda a maldade do mundo comparado com outros, mas o ser humano sem Deus, o coração dele é sempre mau, é o que a Escritura diz. Olha o que eu já ouvi de pessoas que ajudam sim outros. Uma vez perguntaram para uma pessoa, olha, por que você está ajudando tanto os pobres? E a resposta dele foi, na maioria, todos pensam, por mais que alguns às vezes não admitem. Ele disse assim, olha, eu ajudo os outros, porque quando eu ajudo o próximo, eu me sinto bem. Por isso que eu ajudo. Você consegue, na verdade, ver que a motivação dele é egoísta. Ele não está ajudando simplesmente pelo bem da outra pessoa. Mas olha, eu preciso ajudar, por quê? Porque senão eu fico mal. Porque senão, nossa, eu não consigo dormir direito, minha consciência pesa. Então a motivação dele não é 100% para ajudar o outro, não. É porque, meu Deus, como que eu vou dormir depois? Infelizmente é assim, o ser humano sem Deus é assim, fica a consciência pesada. Em Eclesiastes 2:11, a Escritura diz assim, considerai todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O ser humano é assim, é tudo vaidade. É tudo por vaidade. Sempre foi e sempre vai ser o ser humano sem Deus. E até nós também, é óbvio, podemos cair neste pecado. Uma vez eu vi uns torcedores, não sei de que time de futebol era, sei que o time estava quebrado, eles ajudaram a reformular o estádio, a reformar o estádio. Daí você pensa, ajudaram simplesmente por amor ao time? Mas não, tinha um memorial lá na frente do estádio com o nome de todo mundo que ajudou. Ora, mas você está ajudando simplesmente por motivo de ajudar? Para que colocar o nome? Deixa quieto. Eu vou provar para você que você não é assim. Eu já dei essa ilustração aqui, mas talvez alguns não ouviram. Imagine que você tivesse a oportunidade de escrever um livro. Esse livro ia ser o livro mais vendido da história do planeta. Ia vender mais que a Bíblia. E através do seu livro, pessoas iam se converter, pessoas iam ser curadas, casamentos iam ser restaurados, embriagados iam deixar de beber, viciados iam deixar o vício. Imagine que Deus desse esse poder para você. Seu livro é seu livro mais vendido da história e ia fazer um bem danado para toda a humanidade. Só que Deus coloca apenas um porém. É o seguinte, você vai escrever esse livro, mas na hora de assinar lá o autor do livro lá, você não vai poder pôr seu nome. Vai colocar o nome daquela sua vizinha fofoqueira que detesta a sua cara. Você continuava escrevendo ou não? Que vá o mundo pro raio que o parta. Mas ela não. É mais ou menos assim o ser humano. Para que você de fato possamos analisar o nosso coração, como Davi diz, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Davi ainda ora dessa forma, vê se há em mim algum caminho mau. A gente pode orar diferente. Senhor, eu sei que tem caminho mau, só mostra quais. Esse é o ser humano. Sem Deus, claro que é muito pior. Mas alguns, sim, são moralmente corretos, mas a maioria é podre mesmo. Sem exceção. O homem sem Deus é podre. E é isso aqui que Paulo diz, né? Olha para a vida antiga. Que fruto vocês tinham?
Olhe para suas obras do passado antes de você se converter. Obrigatoriamente elas precisam trazer vergonha. Porque como você olha para a sua vida antiga, quando você era escravo do pecado, da pornografia, da imoralidade, do vício, da podridão, e você olha para aquela sua vida antiga e não se envergonha. É o que Paulo vem e afirma, e ratifica. Você precisa sentir vergonha da sua vida antiga, e não apenas das obras. Porque você sabe, para Deus não são apenas as obras más que contam, mas para Deus os pensamentos maus também. Como que era, meu irmão, os seus pensamentos lá? Se eu pudesse apenas por um minuto só, passar nesse telão aqui, o que passou na sua cabeça lá na adolescência, você teria o coragem de ficar aqui ou não? Acho que não, né? Acho que sua mãe teria vergonha do filho que ela criou. Eu acho que seu esposo teria vergonha da pessoa que dorme com ele. Se eu pudesse apenas passar aqui alguns pensamentos bem cavernosos que passaram na sua mente. É assim todo ser humano. Talvez não precisa nem ser na vida antiga, né? Muitos até agora, né? Temos que nos envergonhar assim da vida antiga. Agostinho foi um grande filósofo, brilhante. E ele, antes de se converter, ele procurava se satisfazer, sabe como? Através dos prazeres da carne. Ele achava que aquilo lá que era a vida. A imoralidade é que ia trazer alegria e prazer e satisfação para ele. Mas aí então, por mais que ele foi fundo na lama do pecado, um dia ele teve um encontro genuíno com Deus, e olha a frase dele, depois de converter: Tu, ó Deus, nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma está desassossegada, até que encontre repouso em ti. Esse é o ser humano. Ele sabe que o mundo não pode trazer repouso, que o dinheiro, que a fama, que o prazer, que o sexo, que nada, que uma pessoa, que um companheiro, que uma companheira, não podem trazer o repouso que a vida com Deus traz. E obrigatoriamente temos que olhar para essa vida e sentir vergonha dela. O mundo, meu irmão, não tem repouso para ninguém. Os homens e mulheres que vivem nele também não vão ter. Pode ir para o cineminha, pode ter lazer, pode viagem que for. Não há nada de edificante na vida sem Cristo. Você vai encontrar, sim, momentos de alegria, momentos de paz, mas apenas momentos e bem curtos. A vida fora de Cristo é uma vida vergonhosa. Reflita, meu irmão. Você, como que você era antes de converter? Eu, pelo menos, esse tempo atrás, eu estava tomando banho. Daí o diabo fica tentando, né? Por isso que eu acho que o diabo é brasileiro, não desiste nunca, fica sempre lembrando da nossa vida antiga. E eu tô lá, pastor, lembra isso aqui que você fazia não, hein? Eu comecei a ficar angustiado, com a chorar, tomando banho, meu Deus do céu. Pastor, mas prega tal coisa. Mas você lembra? Você fazia tudo errado e está pregando uma coisa para o povo. Mas sabe quando começa aquela angústia? Meu Deus, como que eu era ruim. Como que essas coisas permeavam meus pensamentos? Como que eu fazia esse tipo de coisa? Lembra das piadinhas sujas que você contava? A maioria de duplo sentido? E muitas com coisas sagradas? Assim éramos nós. Lembra das palavras chulas ou dos palavrões mesmo? Dos pensamentos podres, das infidelidades. Nós alegrávamos com aquilo que era errado. Eu não sei quanto a você, mas quantas vezes eu tinha que ser crente mesmo, porque nem para beber eu prestava. As poucas vezes que eu tentei beber, mas quase morri de overdose. Literalmente, a lata de cerveja acabava comigo. Graças a Deus, converti. Uma vez eu teimei de assistir um jogo lá, que na época era poucos lugares que tinha televisão por assinatura, e estava jogando Corinthians lá, só que para jogar tinha que consumir. E não tinha nem de lata, só tinha de garrafa. Para quê? Meia garrafa que eu tomei. Estava de bicicleta, tive que ir empurrando a bicicleta embora. Literalmente, era só reta para minha casa. É sério, era muito fraco. Eu falei com os irmãos, eu já fiquei bêbado com caldo de cana, meu Deus do céu. De beber muito. Uma vez meu sogro fez, eu bebi 1,5 litro. Meu Deus, eu fiquei ruim mesmo. Mas antigamente, sabe como que era? Fazia essas coisas loucas aí, e chegava para os amigos com vergonha, nada. Chegava se vangloriando. Nossa, bebi todas, vomitei, rolei no vômito, nem sei como que eu fui para casa. Não é assim? Você se vangloria. Peguei geral, peguei a Ana, a Beltrana, fulano, o João, o papagaio, pegou todo mundo. E sai contando vantagem. A Bíblia diz que nós devemos nos envergonhar desse padrão moral horrível que nós vivíamos, nos arrepender dele. Você precisa, meu irmão, olhar para a sua vida e sentir vergonha, porque o fim daquela vida é a morte. E se você não sente vergonha, é porque você ainda está nesse caminho. Mas segundo,
Segundo princípio, o salário do pecado é a morte. No versículo 22, você pode acompanhar comigo? Romanos 6, 22, por favor. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Lembra? Semana passada falei a mesma coisa. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas olha que interessante, comecinho do 22. Porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. Falei para os irmãos, santificação, você precisa tirar da sua mente aquela imagem católica romana de que santo é alguém perfeito. Não é. Santo significa separado. Assim como o marido é separado para a esposa, assim como nós também agora somos separados para Deus. Santo significa separado. Então a Bíblia diz que, olha, transformados, o fruto que nós vemos é santificação, separação, santidade e, por fim, a vida eterna. É interessante a sequência, né? Você é liberto do pecado, você é morto para o pecado. E a consequência de sermos libertos do pecado é que nos separamos para Deus. Agora a pessoa diz que foi salva, mas continua com a vida antiga que tinha. Continua do mesmo jeito, é alguma coisa errada. O primeiro resultado que nós temos que ter é santificação, é separação. Como eu disse, eu não estou dizendo perfeição, claro que não somos perfeitos. Em 1 João diz, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Mas é necessário que, de fato, venhamos olhar para a vida antiga, sentimos vergonha, e venhamos a nos separar daquilo que é errado. Porque se você apenas frequenta um lugar religioso, dizendo palavrinhas, músicas que você canta que são bíblicas, mas a sua vida não é mudada, não tem frutos, na sua vida tem alguma coisa errada. Você pode, meu irmão, vir aqui cantar todas as músicas do mundo, chorar cântaros. Você pode dizer Senhor, Senhor. Mas lembra o que Jesus disse? Olha Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós vemos infelizmente muitas pessoas dentro das igrejas, que normalmente quem está fora da igreja não diz Senhor, Senhor, mas principalmente estão dentro. Dizem Senhor, Senhor, carregam o livro correto, cantam as músicas corretas, mas a sua vida não tem frutos de santificação, de separação, ou seja, a sua declaração de fé é hipócrita, é vã. Você imagina a tristeza que vai ser para essas pessoas chegarem no céu e falar, Senhor, quanto cantei a ti, hein? Senhor, até pregava. E ouvi aquela frase, Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque quando nós somos salvos, deixamos de praticar a iniquidade. De fato, os frutos da carne, da nossa carne, do nosso eu antigo, eles devem sumir ao ponto que os frutos do Espírito devem cada vez mais aparecer. Lembra isso que Paulo diz em Gálatas? Acho que eu pus ali, né? Gálatas 19. Esse mesmo. Volta lá, Gálatas 5, 19. Olha o comparativo aqui que Paulo faz. Ora, as obras da carne, ou seja, do nosso antigo eu, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Duro, não? Mas é isso que Paulo diz. O glutão, o beberrão, o promíscuo, o idólatra, o feiticeiro, não vai herdar o reino. Fazendo ali um contraponto, olha o que ele diz. Mas o fruto do Espírito, que é aquilo que deve haver em nós agora. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade vem de longo ânimo, sabe? Pessoa paciente. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Portanto, não vem com aquele papinho, não, eu não consegui me controlar. É um dos frutos do Espírito, é domínio próprio. Esses frutos são os que devem aparecer em mim e a você agora. Mas como eu disse aqui no verso 23, Paulo ele faz um resumo do capítulo todo, aquilo que ele estava dizendo no capítulo 1, refutando, dizendo que o salário do pecado é a morte. Você sabe, salário é aquilo que nós fazemos e recebemos por direito. Se você trabalha durante o mês, quando seu patrão paga você no final do mês,
você não precisa agradecer o patrão por isso, porque você fez por merecer. Mas olha a diferença, verso 23. Porque o salário do pecado é morte, ou seja, a gente faz, a gente merece. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário, algo que você faz jus, e dom também tem o mesmo significado que presente. Você não faz por merecer, você apenas ganha. Ou seja, o dom não é por serviços prestados, não é algo merecido, não é uma recompensa que você batalhou para ter, mas é simplesmente presente. Isso é salvação. É por isso que eu não consigo entender aquelas pessoas que dizem que a salvação depende do que ela faz. Mas calma aí, se é presente de Deus e você faz jus ao presente, então não é presente, é mérito. O que nós merecemos é a morte por conta do pecado. Mas a salvação, diz a Escritura, é dom de Deus. É unicamente resultado da bondade divina sobre nós, apenas isso. Agora, quando a Bíblia diz que Deus aqui declara para nós que o salário do pecado é a morte, tem pelo menos duas mortes aí, é óbvio, né? Em primeiro lugar, a morte física mesmo. Pecado leva à morte física. Lembra do que Jesus disse? Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. Ou seja, você não honra pai e mãe, você morre cedo. O pecado leva à morte. Vai nesses lugares, por exemplo, nessas clínicas onde tem pacientes em estágio terminal de AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Aquilo lá é consequência do pecado, para mostrar que o pecado leva à morte, a desobediência leva à morte, a bebedeira leva à morte, a promiscuidade leva à morte. Mas é claro, não apenas a morte física que a Bíblia está ensinando, mas principalmente a morte espiritual. Qual morte espiritual? Separação de Deus. Essa é a pior morte. O homem, quando ele de fato vai para o caminho de servir o pecado, ele é escravo do pecado, como eu falei semana passada. Você precisa escolher qual senhor você vai seguir, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir o pecado. O que ele vai experimentar é sempre a separação de Deus. Mas se lembra lá em Apocalipse também, já estou encerrando, que diz que, olha, que no livro da vida terão os nomes daqueles que foram salvos, daqueles que foram redimidos, daqueles que Jesus teve misericórdia. E Apocalipse diz que os nossos nomes estarão lá. E esses que têm o nome no livro da vida, eles não participarão da segunda morte. Mas como assim, pastor? Tem duas mortes agora? O negócio é ruim e vai piorar. Talvez você lembre aquele slogan do Tiririca: vote Tiririca, pior que tá, não fica? Biblicamente, não é assim não. O negócio tá ruim e vai piorar para aqueles que não se arrependem. Apocalipse, põe ele, por favor. Apocalipse 20, pode pôr o próximo também. Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Depois, capítulo 21, verso 8, João também diz: quanto, porém, aos covardes, é interessante, né? Ele vai falar um monte de cara ruim. Ele cita primeiro covarde, medroso. Tava com medo de assumir o serviço lá que você é crente, e o pessoal tira sarro, né? Tava com medo de assumir a sua fé, e de repente você não ser mais bem visto ali na rodinha. Olha como que começa. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aí começa a piorar, mas começa um covarde, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é onde vai ser lançada a besta, é onde vai ser lançado o anticristo, e é onde vai ser lançado aquele que não se arrepende. Vai estar em boa companhia, hein? Pode ficar em paz. Terrível. Mas isso deve criar temor em mim e você, porque o fim do pecado e dos seus súditos é sempre a morte aqui e a morte depois. E terceiro, e último para encerrar, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ler de novo o verso 23, por favor? Porque o salário do pecado é a morte, mas, a antítese maravilhosa aí, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sei que você pensa assim, olha, o destino daqueles que são escravos do pecado é terrível. É terrível. Você não tem noção, a gente não consegue imaginar. A Bíblia, você tem que lembrar o seguinte, ela é um livro divino, mas que se comunica conosco, somos humanos. E então, quando nós vemos, por exemplo, falando que, olha, Nova Jerusalém, ruas de ouro, não quer dizer que vai ter um monte de rua de ouro ali, de fato 18 quilates de ouro. Aquilo lá foi uma forma de Deus se comunicar com a gente, algo que tem valor para nós. Então, calma aí, ouro é importante para eles. Para eles terem uma ideia do quão bom vai ser,
eu vou falar a linguagem deles. Então Deus se rebaixa ao nosso nível e fala de uma maneira que nós entendamos. Mas quando a Bíblia diz também que o inferno é um lugar onde o verme não morre, nem o fogo não se apaga, não é apenas esse tipo de sofrimento. É muito pior do que isso, porque essa também foi uma linguagem que Deus encontrou de comunicar conosco. Algo que causa dor, algo que causa sofrimento. Alguém aqui já sofreu algum tipo de queimadura ou não? Queimadura grave assim um pouquinho, né? Olha, alguns irmãos já, mas eu lembro, o meu primo, ele queimou o braço dele, teve queimadura de 2º grau profundo, né? Estava perto no serviço dele lá, fazendo uma comunhão, uma bandeja de álcool voou nele e pegou fogo no braço dele. 2º grau profundo, o negócio é feio. E no comecinho, eu lembro que ficou um pedaço, acho que um palmo no braço assim dele. Eu lembro que logo no começo, ele falou, pô, pastor, vem aqui em casa me ajudar a dar banho, porque ele tinha que dar banho todo dia, né, esfregar. E a esposa dele não tinha coragem. E eu lembro que na hora que ele começou a tirar o curativo, meu irmão, eu lembro que eu entrei ao banheiro com ele, ele falou assim para mim, olha, não se importe com os meus gritos, continua lavando. Rapaz, que é isso aqui, meu? Terrorizando eu aqui, é? Eu pensei, que homem frouxo? Ah, não importa o meu grito. Meu irmão, eu lembro que ele só colocou uma toalhinha na boca na hora que eu comecei a esfregar, só lágrimas escorrendo no bichinho, sabe? Meu Deus! 2º grau profundo. Não foi 3º grau, não foi carbonização, que tem muitos piores, você sabe, tem muitos piores. Então Deus vem usar uma ilustração de algo que é dolorido para nós, para mostrar, o inferno vai ser pior. Pior, pior. Mas é claro, assim como o fim daqueles que são escravos do pecado é terrível, nós também devemos olhar para a Escritura e ver qual é o fim daqueles que são escravos de Cristo, daqueles que são escravos de Deus. E a Bíblia diz que nós vamos de fato ter a vida eterna. E deixar bem claro, vida eterna não é apenas uma vida que nunca se acaba. Porque muitos podem pensar, pastor, vai ser um tédio no céu. Mas meu Deus do céu no céu, né? O que eu vou ficar fazendo lá o dia inteiro? Voando, passeando. Varinha de pescar tem que ter. Porque muitos pensam que o céu vai ser um tédio. Mas o céu, a vida eterna, não é apenas uma vida que dura para sempre. Mas como João 17 diz, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por que nós vamos precisar de toda uma eternidade? Porque uma eternidade toda para conhecer a Deus. Eu não sei quanto a você, mas igual a semana passada, se não me engano, acho que a irmã trouxe uma listinha para mim com um monte de perguntas, né? Pastor, por que disso? Por que daquilo? E um monte eu não sabia. Irmã, não sei. As perguntas difíceis. Aí eu estou fazendo uma listinha para perguntar para Deus quando eu chegar no céu. Senhor, como que foi aí? Senhor, como que o Senhor não perdeu a paciência com Pedro? Meu Deus do céu, eu perdi. Senhor, por que o Senhor não matou ele? Eu tinha matado ele. Senhor, como que foi no Getsemane? Senhor, como que foi a criação do universo? Você não tem essas perguntas na cabeça? Como assim a Bíblia diz que Deus mete o universo a palmo? Você que é moleque, já jogou bolinha de gude, já dá 2 palmos aí. É para Deus o universo daquele jeito lá. Eu falei, Senhor, leve eu para dar uma voltinha no universo aí para conhecer. Eu fico pensando assim também. É por isso que nós vamos precisar de uma vida eterna, porque a vida eterna é conhecer a Deus. Lembrar como que um Deus santo conseguiu entrar dentro da barriga de uma mulher. Você consegue imaginar? A Bíblia diz que Deus não tem tamanho. Só que então Deus vai e comprime o seu filho, que também é Deus, e põe dentro de um ventre, meu Deus do céu. Como entender essas coisas? É por isso que precisaremos de uma eternidade toda. Eu venho falar para você, sabe o que é o bom da Escritura? É que a vida eterna não é apenas continuar existindo, mas é continuar existindo na presença de Deus. Eu venho falar para você, isso não é um privilégio de alguns. É que eu sei que nós olhamos para a Escritura e vemos homens como Noé, Paulo, Moisés, Elias, Isaías, pensando, pastor, esses caras aí são top, esses daí sim, esses merecem o céu. Mas sabia que não é apenas eles? Sabia que está disponível a todos nós? A Dona Maria de coquinho na cabeça, com o saião até no pé, o seu Zé, sem exceção. Paulo em 2 Timóteo 4,8, ele diz assim, Paulo, a segunda carta dele a Timóteo é no final da sua vida. Paulo está morrendo, sendo oferecido em libação, em sacrifício. Ele sabe, vou morrer. Mas olha a esperança que Paulo tinha. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele sabia, pai, eu estou frito, vão me matar, vão arrancar minha cabeça aqui. Mas consegue ver a esperança de alguém que de fato converteu, de alguém que tem Deus verdadeiramente com ele?
até na hora de angústia, na pior hora da sua vida. Olha o que ele diz: agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ou seja, eu vou receber e é da mão de Deus, não é de qualquer um, não. O próprio Deus vai me coroar, vai me recompensar. Mas ainda termina, e não somente a mim. Porque você pensa, pastor Paulo era o cara, escreveu 2/3 do Novo Testamento. Mas ele diz, mas não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu não sei quanto a você, mas essas passagens enchem o meu coração de gratidão, de amor, de saber que um dia eu também vou receber do meu Deus. É claro, muito longe do que Paulo vai receber, eu tenho noção disso. Mas um dia o nosso Deus também vai recompensar cada um de nós. Um dia nós estaremos juntamente com Ele por toda a eternidade. E só de saber que naquele lugar, como diz Apocalipse, que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá angústia, porque aqui passamos angústias. É terrível, não é? Você chega no final do mês, você não sabe se vai ter dinheiro para o mês que vem. O filho fica doente, você fez de tudo e às vezes não tem que fazer mais. O patrão manda embora, o fulano vai embora. Essas coisas trazem angústia. Mas um dia diz a Escritura que o Senhor vai voltar e vai resgatar todos aqueles que amam a sua vinda, e esses morarão por toda a eternidade, aonde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É por isso que nós temos que orar todo dia: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Agora, é importantíssimo também, para encerrar, que nós venhamos sempre lembrar como que essa vida se torna possível a nós. Pode ter certeza, não é por conta daquilo que nós fazemos. Como eu sempre tenho pregado, essa é a 33ª pregação de Romanos, desde a primeira. O céu não é para aqueles que merecem. O céu é justamente para aqueles que são indignos. Uma vez eu ouvi uma escritora que ela dizia isso, que a palavra digno seja escrito no chão do inferno, porque todos aqueles que estarão lá são dignos de estar lá. Mas a palavra graça, favor e merecido seja escrito de vermelho nos umbrais da porta do céu, porque todo aquele que adentrar por ela, todo aquele que passar por essa porta, não é porque ele fez alguma coisa na sua própria força, mas porque aprove a Jesus Cristo na sua graça, tem misericórdia de cada um dessas pessoas. É isso que ele diz aqui no verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Talvez se a sua Bíblia na versão revista corrigida esteja por, né? A vida eterna em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele diz que aqueles que vão para o inferno são merecedores. Ele torna a dizer que aqueles que são salvos porque foram justificados pela fé. Esse é o tema não apenas da carta de Romanos, mas de todo o Novo Testamento. Paulo nunca deixa de lembrar a maneira pela qual eu e você recebemos essa graça. Não é porque jejuamos, não é porque oramos, não é porque somos bons. Essas coisas são consequências de Deus ter nos aceito. Como eu sempre falo, olha, nós não buscamos, nós não oramos a Deus, nós não cultuamos a Deus, nós não somos fiéis a Deus para que Deus nos aceite. É o contrário, Ele nos aceitou mesmo sendo infiéis, mesmo sendo pervertido. Ele nos aceitou, Ele nos redimiu, e por conta dEle ter nos aceitado nesta circunstância, é que nós buscamos, é que nós somos fiéis, é que nós amamos o Senhor e obedecemos a Ele. Sem Ele, nada do que nós somos teria valor. Tudo é por causa dEle. É por isso que não existe alguém que chegue no céu com justiça própria. Não. Se um dia, meu irmão, você chegar diante do céu e falar: Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais. Lembra o publicano e o fariseu? Olha a oração do fariseu: Senhor, graças te dou que eu não sou como esse bando aí, não. Eu podia estar matando, roubando, prostituindo, mas estou aqui na igreja. Meu irmão, se não fosse a graça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, sabe o que nós estaríamos fazendo? Matando, roubando, prostituindo. Pode ter certeza. Agora nós devemos sempre lembrar, como diz Isaías também, 53. Ele levou sobre si as nossas dores. Por suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, se hoje nós somos filhos de Deus e um dia nós estaremos por toda a eternidade com o nosso Senhor e Salvador, não é por conta daquilo que nós fizemos, mas por conta da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo termina aqui dizendo em Romanos capítulo 6. Ele conclui: com base nisto,
Pode haver algo tão monstruoso, pode haver algo tão irracional do que o entendimento de que, olha, já que eu sou salvo, eu posso continuar no pecado, não tem problema nenhum? Uma vez salvo, sempre salvo? Pode haver algo mais absurdo do que esse entendimento? De que onde abundou o pecado, superabundou a graça? É claro que não. Mas outra pergunta que eu faço para encerrar é a seguinte: o que leva? Você já parou para pensar? O que leva homens e mulheres a saberem os dois caminhos? Porque até os ateus, eles sabem os caminhos. São apenas dois. Apenas dois. O que leva homens e mulheres a ouvirem a mensagem do Evangelho e mesmo assim preferirem deliberadamente continuarem na vida de pecado? Deliberadamente, sabendo que o pecado vai arruinar não apenas a sua vida eterna, mas o pecado arruina aqui também. O adultério acaba com as famílias, o vício acaba com a sua vida. O pecado nos arrebenta aqui. Mas o que leva homens e mulheres a ouvirem a mensagem do Evangelho e mesmo assim preferirem a iniquidade, mesmo sabendo o destino e as consequências que uma vida de pecado vai levar, que é a separação de Deus de forma que não pode reverter e uma eternidade de sofrimento? A explicação é só uma. Esses homens e mulheres, diz a Escritura, estão mortos em seus pecados e delitos. Ou seja, o príncipe deste século, Deus deste século, cegou a eles, de modo que eles não conseguem enxergar a verdade. E se hoje nós enxergamos, não é porque nós somos melhores. Não somos melhores do que eles. Se hoje nós enxergamos, é porque aprove a Deus tirar essa venda dos nossos olhos, para que nós pudéssemos enxergar. Eu fui católico durante 21 anos. E durante 21 anos eu sabia, né? Pelo menos eu sabia e às vezes eu não queria saber. Eu não queria ler. Mas a Escritura é clara. 2 Timóteo, por conta um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não há quem possa fazer mediação entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. Maria não pode. Buda não pode. Fulano que morreu não pode. Ninguém. Olha para Êxodo 20. Não farás imagem de nada que é no céu, na terra, nem debaixo da terra. O que faz eu e você estarmos aqui hoje? Não é porque nós éramos bonzinhos e olha, éramos espertos e tiramos a venda e decidimos não ir mais para o buraco e para o caminho certo. Não, é porque aprove a Cristo Jesus tirar essa venda do meu e do seu olho. Agora, nós, os filhos que fomos alcançados pela graça de Deus, não devemos, de forma alguma, como diz Paulo, entregar nosso corpo ao pecado, para que sejamos novamente escravos, sendo que Jesus Cristo já nos libertou. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, é óbvio. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé aí por um instante então, por favor?